Olá, bem-vindo à Calítica. Aliás, que nós temos um jovem guinense de nome Bernardo Gomes. Bernardo ainda faz uma carreira muito importante na área de intervenção. E notícia lá, para nós vem jumbar um bocadinho. Ele explicando que é comando está naquela área, mas também a contando esse percurso de céu. O que é que fazer? Como é que facilita que está na área que está na Laos, na posição que está na Laos, onde é que está viaja para o mundo todo, e está trabalhando em diferentes países do mundo, onde é que o conflito está nela, e está ajuda gente de todo tipo de raça, todo tipo de background, de etnia. Então, Bernardo, na Bíblia, para pegar nós, explicando esse percurso de céu. Okay? Garantir-se Bernardo para nos jumbar um bocadinho. Alô, sim? Olá, Bernardo, como vai? tudo bem, irmão? Como é que você está? A minha direita, como é que eu cuido na cor naquele lado? Não ganhei aquela maneira possível, não De foi cá aquela. para encostar na própria ossa? Nesse momento está na Níger, Ah, ok. Como é que ninja está? quinte, quinte na todo sentido. Ah, é? Sim, sempre quinte. Que mais que entre aqui na visão? É incomparável, mas a turma não é de quinte. Ah, ok. Bernardo, obrigado por estar ali conosco. Não sei como fim de semana é complicado e maduro disponível por tempo, que é muito importante. Mas me para nós um bocadinho, para nós dizer seguinte, se biquinho que bom. De favor, faça uma pequena introdução de bom, conta guintes, quem que é Bernardo? Quem que Bernardo Gomes e que é que está fazendo, como que chega na coco, chega na Laos, e isso é importante. Ok? Ok. Bom, brevemente, Bernardo, bom, maneira que eu falei meu nome, a mim partiu no norte de Bissau, zonas de Canchungo, antigo reino de Bacharel. Mas bem cedo para Portugal, onde é que eu fazia, onde é que me criaram, não fazia minha formação profissional na Bissau, na Lisboa, peço desculpa, eu fazia licenciatura em Lisboa, vim continuar formação de mestrado na Leiria, trabalhei manga de anos no setor privado, na empresa de referência na área de saúde. Enquanto jovem fazia militância, sou manga de minha companheira, militância para a área de integração de jovens, para a área de habitação e para a área de imigração, sobretudo, enquanto imigrante financeiro. Nós lá estamos aqui, comunidade de guineenses, cabo-verdianos, angolanos, tomenses, portanto, gente que vem de Palop, que vem, fica na subúrbios de Lisboa. Então, aquilo que era parte de nossa vida. Contra mim, integra mais nos estudos superiores, não vim a mudar para outros bares, então deixa um pouco militância, para começar a apostar mais na minha carreira. Maneira como falam, faço setor privado durante uma manga de anos e depois vim integrar sector humanitário a tempo inteiro. Nesse momento, por exemplo, se não trabalhei na manga de países, nomeadamente países que estão afetados por conflito ou outras formas de violência, a OSS precisamente está na Níger, para mais uma missão. Passa para países como Camboja, Myanmar, Moçambique, Uganda, passa um bom tempo também na Guiné-Bissau e a OSS não está ali que vou. Muito obrigado pela pequena introdução. O papel é uma coisa muito importante, falar como passar manga de países, eu trabalho agora na área humanitária. Que diferença, que grande diferença de trabalhar na área humanitária, que eu estou falando third sector, sector terceiro, de que trabalhar no setor primário, que é setor privado? Então, no setor privado, e foi bom para a minha carreira e foi importante, eu havia um aprendimento de coisas, uma professora na área de formação, mas não tenho a ideia como a mim mais um som só, um cara fazia a diferença tio. Enquanto que no setor humanitário, para além de ter essa satisfação pessoal grande e ser um desafio com se de gente de diferentes terras, diferentes culturas, a nível profissional também tem uma grande satisfação. Tem interação com gente de diferentes backgrounds, tem interação com diferentes tipos de material, diferentes tipos de desafio. Então,
cada dia novo, então uma coisa que nunca olhava antes. De maneira que te mantém sempre que energia para continuar. Aquilo que me pensa a grande diferença, aquilo que mantém ligado a vida humanitária até hoje, e aquilo que pode ter gosto em que conseguir deixar de uma forma ou de outra e viciante. Não está a fazer diferença. Claro, aquilo é muito interessante. Mas em termos de militância, eu falava como na juventude militar, eu falo militância, o que é que você refere a? Então, enquanto jovens imigrantes que lá estão na comunidade imigrante, não têm problemas que comuns a todos nós, que seja o problema de alojamento, problema de educação, para não lá estava na bairros que têm uma conotação sempre muito negativo, problema de emprego e problema de interação com as autoridades locais. Suma não ser muito solidário para um outro e tem associações que criaram na altura, integra desde cedo, desde cerca de 13, 14 anos, integrava camadas mais novas da associação, assim lá dentro da associação, até para chegar na presidência da Assembleia, para tentar ajudar a comunidade, enquanto jovens que vinham aprender língua, na altura pronto, português, e que pude fazer mediação que não para a peça, que vim de Guiné, que talvez que tenha tanta facilidade na aprender língua do país de destino, e também que tenha dificuldades em interagir com autoridades locais. Então não começamos a fazer aqui mediação, mas também para reivindicar aqui que não é direito. Direito de ter uma habitação melhor, direito de ser reconhecido no espaço escolar, direito de poder ter um trabalho condigno para poder pagar não mestidas. E foi aqui trabalho que eu fazia, primeiro a nível local, depois a nível nacional e finalmente a nível internacional, onde é que fazia parte das associações de imigrantes de todos os países da Europa. Na altura não fazia a militância mesmo na Parlamento Jovem da União Europeia. E um trabalho que é interessante de fazer, permitindo também criar contactos muito, muito importantes e permitindo aperfeiçoar outras línguas de outros países da Europa e contribuir para que conhecer osso. Ok. Eu falo de língua. Quanto língua que eu vou papel? Não para contar, mas de Guiné-Bissau, 12, depois da Europa, talvez 4, 5, tanto português, espanhol, francês, inglês, tanto de italiano, depois na Guiné, maneira que eu falei, e crioulo, um obimanjaco, minha primeira língua, e penso aquilo que está bem na memória, em que línguas que me põe papel. Em termos de experiência, tá bom? A boca tem migra constantemente, você sai de país para missão. Então, migração para boa, enquanto é normal, não pensa. Que dificuldades que acabou tendo na integração, se houver missão para missão? Se houver de países da Ásia, países da África, da Europa, como é que tu de imigração? Qual é a opinião de imigração? Qual é a opinião de integração também na imigração? Sim. Bom, a mim, como sou como imigrante, como imigrante, eu também continuo a ser imigrante. Então, a minha visão sobre imigração é de que é um processo natural. Qualquer um de nós não parte de vida nem migra. Se o que migra de um país para outro, pelo menos dentro do mesmo país, não muda de cidade, não muda de região. Então, é uma coisa que ser natural e que tem que aceitar com maior leviandade. Não tem gente que gosta de defender valores culturais, de defender identidade, mas na verdade, o que é que não tem que reconhecer, que seria como a identidade de tudo gente está muda, identidade de todo o povo está muda e que é fixo. Então, a mim, no meu processo de viagens que eu faço, que é como eu como sempre quando chega na nova terra, não descobre sempre uma coisa nova que nunca olhava antes, e também enquanto quem que chega, não está a uma coisa nova para gente que conhece, por exemplo, não chega zonas onde que conhece africanos, onde que também tocou na pele, não por questão de racismo, mas por questão de inocência, porque que conheceu. Então, o que é que eu olhei como e tem que ser aceito como um processo que é natural na vida de um ser humano. Cada quem tem a liberdade de cuidar onde é que não vai
e tem a liberdade de integrar a comunidade onde é que não vai estar nela. Mas para aquilo é um processo de duas partes. A gente tem que receber, a botão tem que estar disposto a integrar. Graças a Deus sempre foi bem recebido e sempre integra rapidamente, mais ou menos rapidamente, e tem causas que língua e barreira, mas a partir do momento que eu tenho abertura para conseguir e também para certa gente para conseguir, o processo está sendo mais fluido. Penso é aquilo que eu podia falar. Durante o processo de migração, durante as missões que você faz, qual é o maior desafio que você tem na integração? Qual é o maior desafio que você encontra ao que chega no país? E tem um choque cultural. Para mais que eu vou viajar, e tem sempre coisa que eu conheço, que nunca eu pensava que tem na terra. Coisas positivas, mas também coisas negativas. Você é pecador, capaz de fazer o que é bom, mas capaz de fazer o que é mau, que é como eu podia curar antes. Então, obviamente, o que é mais choque é coisas negativas, como pobreza, fome, que conheceu na Bissau e que aqui olha fora. Não terra está mal, mas olha aqui que pior, muito pior, né, na terra que passa. Guerras, outros tipos de conflito. Coisas que talvez quem mate guerra de 7 de junho na Bissau, por falar conseguir, mas atrocidades que olha na países que passa, nunca se disse por ser comparável aqui que não com 50 guinenses. E aquilo que mais choca, apesar de tudo, aquilo que mais choca, infelizmente, coisas negativas mais estão marcando. Mas também tem manga de coisas positivas, como olha, onde também capacidade de ser humano de fazer diferença, nomeadamente através de missões cristãs que implementam na países da África e Sudeste Asiático, para tudo que é que eu fazer, e tem que reconhecer também coisas positivas que antecipa a causa onde é que se nela. É muda a vida de manga de gente, é contribuir para a erradicação de manga de doenças, é contribuir para que a população se pode desenvolver e para ser aquilo que é ser osso. Então, aquilo e não olha coisas bom, mas não olha também coisas mal. Ok. Vou falar de capacidade de pecador na contribuição, não pode mudar a coisa. E que ela está dando esperança a nós guineenses de como mais tarde ou mais cedo não tem guintes que poder mudar coisas. Na boa maneira hoje o viaja manga de país, o vai manga de cão, o vai Guiné-Bissau ficar lá algum tempo, o vai Camboja, o vai outros países. Qual é a diferença em termos de necessidade nos países? Se vou para medir que não terá, ou que o Júbilo eu estou falando como não tem esperança, ou comparar com o terra estou falando não tem ainda caminho para baixo, mas nunca pode comparar. Qual é a grande diferença para bom? Você não consegue saber a comparido, mas bem consegue saber melhor quando arriba para ir trabalhar, para poder contribuir para o país. Quando a gente chega a Bissau, passava de manga de terras, então Bissau foi mais um destino, mas não tem uma afinidade particular que Guiné para ir em terra. Que não há dificuldades na Guiné e mais ou menos que é na todo lado. E tem um problema de governança que está afeta sistemas de saúde, que está afeta fornecimento de alimentos, que está afeta a educação. Mas que é chocante na Guiné-Bissau, é que não tem que contar e falta de vontade. Problemas tem na tudo cão, vontade de resolver aqui problemas que tem na Bissau. E não está para apenas generalizar, claramente, e que tudo gente que é assim, né? Mas na Guiné, aquele sentimento que está reunido como e que falta de dinheiro que nós estamos nela, e falta de vontade coletiva de criar uma coisa que é bom para nós tudo. Nós estamos numa terra de jumna. Se você arrou a cabeça, deixa aquilo outro, ele que se vê lá. Então, aquilo que está dificultando. A identidade guinense enquanto nação, enquanto povo, nunca se não chega de solidificar. Não arranca claramente que luta de independência,
para criar um país, mas nunca se não conseguia criar terra para falar que tenha um valor comum, uma motivação comum que na junta tudo partidos, mas também toda a população, não um objetivo comum. Pensa que aquilo que não é o maior desafio hoje em dia. Outra coisa, capacidade de fazer mudança, como falei, e que como não entendem na manhã, não tem já os quadros que não tem na Guiné própria, mas também na diáspora, e dá fazer inveja a manga de países. Se tem a possibilidade de não poder cativar quadros em torno de que ser o objetivo enquanto país, no objetivo de fazer que causa maior, que Cabral falar, não pensa como e que quadros que não faltam, nem que dinheiro. É só questão da concertação coletiva, a orientação comum para poder seguir que objetivo da nação de criar que causa maior. Ok, e outra coisa que eu falei, quem acha é pertinente, de extrema importância, mas me se pode explicar, não? Vou falar com uma identidade de nação. O que é que me fala daquela? Identidade de nação, a maior parte de países na África, se não tudo, é criação ocidental. Guiné-Bissau, que existia enquanto país antes de chegar de estrangeiros, antes de chegar de portugueses, nomeadamente. Então, é criar um país, é partir manga de tabancas, partir etnias, não tem, por exemplo, fulubos na Guiné, não tem no Senegal, ou tem fulas na Guiné, ou tem na Conakry, ou tem na Nigéria. Você vê como o povo tudo foi dividido numa parte, mas foi juntado com outro para poder criar que ser um país. O conceito de país nunca tem antes de chegar ao colono. Tornou países de novo, e não podia falar meninos, em comparação com nações ocidentais. Portugal, por exemplo, fundaram em 1143, então, e um país que tem quase 1000 anos, Guiné-Bissau fundaram em 73, nunca cheguei ainda 100. Então, e claro que se põe na balança a diferença é grande. Eles têm de identidade própria, a nós enquanto guinenses nunca temos, e verdade tem que falar. Não tem bandeira, não tem hino, mas a identidade de guinense como tal, nunca se vê se tudo gente se detalha. Se chega num ponto longe de Bissau lá, crioulo, que seja uma língua franca, e que seja uma língua que foi criada com base na língua de colono, que até para piada para tudo gente. Não tem fula que está só fula, manjaco que só manjaco, e a gente antes de ser guinenses, de ser o BGC etnia, aquilo é bem, aquilo é aceitável, mas aquilo tem que ser utilizado para criar que ser uma nação. Causa comum, como falava antes. Então, aquilo é que está a faltar no momento. Nós estamos na junda. E pior do que tudo, a junda está a ser provocado, está a ser exagerado para nós elites políticas nos últimos anos. Cada vez mais, nós estamos na relação da etnia arriba de que ser uma identidade enquanto nação. Enquanto o processo tem que ser o inverso, não tem que reconhecer aqui que nós cedo, enquanto etnia, fula, manhaco, mandinga, befada, e depois, a partir daquilo, não nascer o guinense, mas não ser guinense que pleno direito igual a tudo é etnias. A minha opinião mesma opinião de como boca por criar nação sem identidade étnica. Porque o tem que ter, cada quem tem que valorizar a etnia, porque a etnia que juntar e fazendo para ser nação que não será os que Guiné-Bissau. E tá pantang, ora que não é papia entre nós guinenses, o puntagem é para raça, e tá falando guinense. Não tá panta. Mas alguém falou que aquilo que tem noção de como era o que na comete e como ele que consciente que sai não. Nem mas canta fala sempre, nem mango que mango. Se a bo o vai fera para comprar mango. Vou chegar na feira de banda eu falar com uma tia, Mr. Mango. E na ponto qual tipo de mango. Que raça de mango que bom misto. Que se etnia. Olha. Então, que etnia extremamente importante. Eu tenho que contar aqui, eu tenho que falar, tia, Mr. Mango de terra, Mr. Mango de Sierra Leone, Mr. Mango de faca, Mr. Mango de Índia. Que ela fala como Mr. Manjaco,
mi se papel, mi balanta. Quando chama nem etnias de mango. E sim que etnia, mango e camango. Exatamente. Então mesmo cuida que nós, em termos de som. Mas é como a neta pantang, o guinte que tem no som. O tá falar como, não, a minha fula, a minha guinense. Não, a minha fula, que lá que manda o ser guinense. Para ver como, tá a Zulu, a minha guinense. Para ver como Zulu, não que tem na Guiné-Bissau. O Zulu está na Sul-África. Então, boa etnia que tá fazendo cedo, que pecador que cedo a osso. E é importante entender. Nunca fia como no guinte, entender ele até gosta. E esta aqui problema que não tem, né? Ao que não é jube, ao que não diz político na jugando. Para ver como se a não entende como não tem não raça. E que força de não nação está naquela raça. Para ver como sim manjaco que não que existe. Sim balanta que não que existe. Sim papel que não que existe. Para ver não junta tudo na ser um som. A minha raça de mim é jiba. Se eu falar alguém na Guiné como a jiba, ele falou, a boca tem raça. Então, como aquela que sabe, que é jiba? Jiba tem esse rang. Jiba tem esse cor de derma. Jiba tem esse chur. Casamento a os que está fazendo na Guiné-Bissau, que está fazendo levar cabas. E jiba. Kubamba que está comendo na Guiné-Bissau. E jiba. Então, jiba e mistura. Isso é uma coisa que fala como a mi balanta, a mi manjaco, a mi saracule. Mas para que eu me raça tudo, eu estou falando a mi jiba. Jiba tem papel, a minha raça é papel, e a fada tem até fulanel. Então, que mantém a mandinga, que é jiba. Não tem mistura de que raça tudo. E aquilo que fazem ser guinense. Sim, que lanca por ser guinense. Então, pensa como essa coisa bom de dizer claro. É como quando eu falei identidade, eu falei, ponto para esclarecer, para ver é importante para a gente ter noção de como uma nação e que está fazendo para um pecador, e que está fazendo nem para raça, está fazendo com coleção de gente. Para ver, nem na Europa, cada país na Europa é etnia. Na Alemanha, que é a Alemanha, tem 200 etnias, 200 raças na Alemanha. Se a papia, eu chego na Alemanha, na banca da Alemanha, tipo na Dortmund, o papia, a boia alemão de, você conta com a boia alemão de Berlim. A boia alemão de Berlim. O chega Dortmund, o papia, o alemão. É que ela entendeu. A boia tem papia, ai Deutschland, pero entendeu. Se aquilo, isso mas o chega na chão de fula, o papia manjaco. Ninguém tem isso, o que crioulo que entendeu, então alemão, se ai Deutschland, que está falando alemão, língua alemã, que é língua comum, que está conseguindo juntar o sul. Se aquilo, ninguém está conseguindo juntar ninguém. Mas, então... Nada complementa, exemplo de Jiba aqui que eu falava de como identidade e cultura é coisa que flutuante. Que puim fala que nós cedo, fula manjanco, mandiga, sobre fadas, tem que ser que nós juntano. Não tem que reconhecer onde é que nós saímos, possivelmente que não é bem, mas e cada ponto de bloqueio a entrada de outro companheiro para falar, não cá na casa, outro, ou não pode juntar parlamento, não pode juntar governo. E na ser no sentido de falar, a mim e manjaco, a boa e fula, ou a boa e jiba, mas não tem que trabalhar junto para poder criar uma coisa comum. Jiba foi criado na manga de raças que já assim. De mesma maneira também que outras raças também têm na sua origem outros que já assim para criar aquilo. E que tem nenhuma raça hoje em dia que é puro na sua essência, aquilo que tem no mundo. Então, isso é para complementar naquilo que nós falava, naquilo que nós na manga de partes do mundo, como papiba, e de como nós temos que estar aberto para poder trabalhar com o nosso companheiro. Sim, não reconhecendo que nós sei, não reconhecendo que nós sei, mas aquilo tem que ajudar para juntar, não no sentido contrário. E o problema de nós está justamente na última coisa que eu falo. Nós estamos utilizando a etnia para separar, não para juntar. E qual é a boa opinião para ver como se não tem falta de identidade de nação?
Então, será que aquilo aqui é razão como não tem falta de valores ou falta de valores culturais na Guiné-Bissau? Para ser do claro, não. A minha acha como aí não tem para ver que limpo, não tem ninguém que camiste bem de ser companheiro. E aquilo que problema de não ter. Nunca pude ficar problema na diferentes raças. Nunca pude ficar no problema na lavradores ou na pescadores. Problemas estão aqui guindes que têm consciência de realidade, mas que camiste conta a verdade. Que estão a usar seu conhecimento para fazer mal. Para ver se antigamente, quando no quadro era gente que fazia guerra, gente de armas que pega lápis, hoje em dia tudo, não tudo, mas quase tudo no quadro gente que formado, nomeadamente formado naquilo que ser grandes potências econômicas mundial. Então, muito sinceramente, na opinião de como o problema está na gente que gente que é consciente e que gente que é burro, e gente que é consciente, e gente que consciente na realidade, mas que, em vez de utilizar que consciência para criar uma coisa de bem, talvez estão utilizando no sentido na algo próprio, para poder criar valor para eles próprios e suas famílias, enquanto os vizinhos estão a passar mal. Então, o problema que está na cultura, está na pecadores, basicamente. E aquilo, na cultura é algo que bom, no rico, naquela parte, inclusive. O problema está na pecadores, individualidades. Felizmente, e que a maioria, e minoria. Ok, então aquilo é fácil combater, se não certa, me pensa. Mas para não ribar na boa área de formação, me se pode contar mais ou menos naquela área que forma nela, que como que chega na área de forma, ainda com o Sanel, que chega naquela área de formação? Então, a mim, minha licenciatura é na área de reabilitação física e motora, que está chamada ortoprotesia. Quer dizer que está contribuindo na reabilitação que gente que tem deficiência ou que pariu que ele, ou que bem tem ele durante a sua vida, através de talvez acidentes que vêm apanhar, ou talvez diabetes, ou manga de doenças que vêm ter no mundo, que vêm cria que é ser deficiente a osso, que é uma parte do nosso trabalho. Outra parte do nosso trabalho é que vítimas de guerra, que lá estão a fazer osso, gente que apanha bala ou que massa mina, que afeta eles a vida inteira. Trabalhei também, que lá era mais na Europa, trabalhei com atletas para poder desenvolver produtos que não melhoram a performance, desde palmilhas ou caneleiras, por exemplo, coisas básicas nesse sentido, que te ajuda a proteger o seu corpo, mas também melhorar a sua performance. Hoje em dia, minha foco, maneira fala, é reabilitação de gente que foi afetada por guerra. Ou seja, gente que foi apanhada no meio do conflito, não necessariamente combatentes, sabe? Tem sim partes combatentes e tem militares, mas tem população civil que está afetada por conflitos. Então, está trabalhando na reabilitação de gentes, reabilitação física, mas também está trabalhando nessa integração nessa comunidade, que ser eles conseguir arranjar um outro meio de subsistência, conseguir arranjar um novo emprego, conseguir integrar na sociedade e conseguir contribuir para o pão de ser casa. Essa foi a minha licenciatura e essa que vim seguir sempre, mas na altura estava na Portugal, vim fazer um mestrado, minha mestrado está na área de finanças, finanças empresariais, vim fazer uma pós-graduação na gestão de projetos também, e está a fazer um doutoramento na área de administração de negócios. Então, minha formação é um pouco misto, mas minha paixão de sempre e aquilo que me continua aquela é a área de saúde. Ok, mas para eu estar bem integrado na área de saúde, eu faço mestrado na finanças, gestão de finanças, gosto de fazer doutoramento na área de negócio. Qual que razão que não fazer naquela área? A mim sempre teve ideia de que a licenciatura é começar, e só a porta de entrada. Na Guiné não está a gente falando finalizar. Primeiro, bancada percebeu o que eu falei finalizar. Pensava como alguém acaba no curso de licenciatura, mas está falando finalizar o que acaba secundário. Agora, secundário, aquilo é obrigatório, aquilo é ser o que é básico. Depois, eu estou a fazer o que começar, que ser o primeiro passo, que ser a boa licenciatura.
que nos permitiu integrar o mercado de trabalho e para poder começar a contribuir na sociedade. Saúde foi sempre minha paixão, mas é a única paixão. E que com foco nela, e que não continua a focar nela, talvez para ter ali para a reforma, mas não é como aí vale a pena tentar descobrir um pouco mais outras áreas, até porque como não fazia é mesmo trabalho sempre para a minha vida, me sabia que mantém que criar mais outras competências. E não é na área de finanças uma parte interessante, e uma parte talvez que é obrigatório, primeiro para a gestão de que seria a minha finança pessoal, para poder ser alguém resolvido, para poder ajudar minhas famílias, fazer finanças e durante isso, estão ajudando também no meu trabalho na área de saúde, para não gerir fundos, fundos de vezes elevados na projetos onde é que está contribuindo no momento ali ser gestor de projetos. E depois não é na área de doutoramento na gestão de negócios como uma área que nos ajuda a expandir que seriam competências tanto nas finanças como na saúde. O objetivo último é de poder criar um empreendimento pessoal ou coletivo, nomeadamente na Guiné-Bissau. E a melhor maneira de fazer, não pensa em aprender. Se não tem a oportunidade de aprender, então aprende. Fica fácil. Não está fácil de noite, não tem nenhum trabalho normal, como qualquer um, mas de noite não está aproveitando, fazer uma investigação para poder, de facto, aprender sobre a coisa que a também aplica mais tarde. Não é uma escola que acaba. E que acabava antes e que não acaba a informação. Não, é isso que eu falei, muito importante, a escola que acaba. Em caso de saber se alguém entende como a escola que acaba, nunca pensa a nós, guinense, não percebe aquilo, não papes, entende aquilo. Para ver se alguém chega e fala se pape como acaba a escola, pape está contente. A não saber como a escola que acaba, para ver como subir, ou saber como tem camada a camada. O que começa na escola, está com a escola preparatória. Ou fazer a escola básica, ou fazer depois que a escola secundária. Então, ao que acaba aquilo, ou está com outro nível de escola, que é a universidade, ou está com mais no preparatório, básico e secundário. Basicamente, aquilo mais. Ou está repetindo, ou está com mais de zero. A licenciatura, e que nada, na minha opinião, e que nada, a não ser que você tenha outra coisa compreendente daquilo. Ou tenha experiência, ou tenha trabalho, que na junta com aquela licenciatura. A licenciatura é nada mais do que uma licença para trabalhar. Olha como gosto, Bernardo, é competente na área. E tem todo o mecanismo que precisa para ter experiência. E licenciatura, se a vou fazer uma área, e se você tem especialização na área, e que me te falar como que é a única área que eu vou trabalhar, e me fala sobre como eu tenho que disciplina universal para vou entrar no mercado de trabalho, para vou mostrar competência. E enquanto mestrado é totalmente diferente. Mestrado e uma especialização fixo. Em vez de eu fazer, para ver na licenciatura, eu estou fazendo manga de coisa. No mestrado, mestrado está servindo uma funil. Tu de universidade é uma funil. Ok? Riba, eu tenho a licenciatura. Depois eu tenho mestrado. Depois eu mais na que ponta de funil, que ponta assim pequenina de funil, eu tenho doutoramento. E depois fica mais pequenino. Para mim eu estou avançando. Okay? E que até acabar. Não, é que até acabar. É como eu tenho 90 anos, na história até agora. Eu tenho que ser professor doutor. Que é outro nível de coisa. Ok? Mas penso é importante para a gente entender como se escola como este, a boca está bem cor. Para ver está a manga dela. Ok? E a única maneira de manter ativo, na verdade, é para ver o que eu podia fazer uma formação para o desistir de escola de um bias, que existe. Se o misto continua a ser competitivo, se o misto continua a estar dentro da autoridade de boa área própria, você tem que continuar a estudar. E a única maneira de continuar a competir com aquilo que serve os companheiros. O mercado de trabalho que é fácil e que a reinança, e que a coisa que entra só também que ele tem dinheiro morto.
Tem sempre gente que não vem por trás, que me também ocupa espaço que está nela e que me ocupa espaços mais altos. A bolsa, o está na corrida e a única maneira que nós continua a exercer, mas também continua a aprender. Então, olha que oportunidade na escola e aquilo que está a seguir. O papel é um coisa, o papel é desafio. O papel é como boca pode estar confortável. O papel é como o tem guinte por trás, que me está tomando posição. O tem guinte atrás, que na guerra todo dia, o cabo cansa, salta. Okay? Explicando o que é os desafios. A boa no momento tem 2 desafios. O tem desafio profissional, depois o tem aqui desafio acadêmico. Para ver como uma fase do treinamento enquanto uma estuda, enquanto uma trabalha tempo inteiro. Sim, então, que desafios que a boa tem? Como a você lida com aqueles desafios? Então, desafios sempre tem na vida diferentes tipos de desafios. O primeiro desafio que me está para ver, talvez é desafio enquanto estudante africano num país europeu. Não sei como tudo africano que consegui estudar na Europa, não consegui familiarizar com o que não fala. Talvez aqueles que estão na Guiné, não têm noção tão clara, mas aqueles que estão fora na civil. Ora que uma estuda num país estrangeiro, lá, você sentir como, na verdade, você tem um desafio diante. O desafio e mais grande de companheiro que está ao lado. Sabia? Você tem que dar dobro, se não mesmo triplo, de alguém que está ao lado para poder mostrar o mesmo valor no fim. Essa é uma coisa que é óbvio, que eu estou sentindo na escola primária até para a universidade. Sempre você tem que dar dobro ou triplo para poder mostrar o mesmo valor. Então, é difícil, mas também te ajudou a criar uma cultura de trabalho que te acompanhou para a vida. E foi a lógica sempre que leva na minha formação, mas também na minha trabalho. A nível profissional, está numa área que é extremamente competitiva, que seria a área humanitária, onde é que você chega com base no mérito, com base na experiência de profissional, mas também na experiência acadêmica. E foi difícil em chegar, mas em cá está sozinho, está com a manga de companheiros. Então o desafio acaba. Sempre continua. Então, sempre tem que mostrar valor. Aquilo é que é lógica. Nunca pode ficar confortável nunca na qual está nela. Tem que continuar sempre a aumentar aqui com consegue para poder bem mais longe. A nível pessoal, claramente, aquilo tem consequências. E tem manga de sacrifícios que tem que fazer sempre. A bolsa está na estudo secundário, mas vou conseguir acompanhar tudo episódios de novela na hora que não passa, a coisa está mal. Ou se não acompanha tudo os jogos de futebol que não tem na televisão, alguma coisa está mal. Vou ter que fazer sacrifícios na vida pessoal. Vou ter que fazer sacrifícios aqui de um bairro, uma bebê com amigos, para ver, talvez eu tenha que passar diante do computador ou diante do livro para poder rever matéria. A nível profissional, ou gostar no trabalho também é igual. Talvez vou me estar na casa com a família, com a filha, com a mamãe, com a mulher, com os irmãos, mas por vezes o trabalho te exigiu para você ter mais tempo. E coisa esporádica, e cá nascer sempre, mas está acontecendo. Então nós temos que estar cientes de como coisas que é fácil. Coisas que é fácil, tem que criar uma cultura de trabalho que tem que acompanhar. E já agora, um olhar na Bissau, na manga de serviços públicos, primeiramente, o te chega cedo, o te aponta para tal, alguém está falando, naquela que chega ainda. O te fala, uma hora vai adiantar, aquela hora que não chega, está falando, ainda bem. Então, o trabalho que tem para começar 8 horas, tem arranca 10 horas. Para ver como aquilo tem assuntos pessoal para resolver. Hora que chega meio-dia, 1 hora, que alguém perria mais, e vai esse caminho. Para ver o quê? E tem churro vizinho. Não se não se cachorro que morrer, aquilo que vai. A boca vai para resolver o mistério que pode. Então, e tem uma falta de cultura de trabalho, né, no país, e que eu falei, e que falta de vontade de entender como é um bem comum, o puro na cor do trabalho para mostrar o valor. Mas manga de gente entender como aquilo é tropeça de renança, então é assim para a vida. E aquilo que esse que desafio grande tá, que não quadros tem na Bissau, que nos serviços públicos sobretudo tem na Bissau. Não sei como a gente na perspectiva que está na falando. Ok. Então, vou falar de desafio pessoal, desafio acadêmico, desafio profissional, mas vou falar no desafio financeiro. Ok?
a boca não estuda. Como é que você conseguir sustentar o estudo? Como imagina, antes de você começar trabalho, quando eu passei a licenciatura, que é que desafios? Como é que você conseguir entrar na universidade, tocar na universidade? Como é que você consegue sustentar o estudo? Para ver como que é um dos maiores investimentos que você faz antes de você começar o trabalho. Como eu consigo fazer? Karim, antes ainda da licenciatura, a licenciatura foi difícil a nível financeiro. Enquanto eu estudei na secundária, que dinheiro que também se pega, nem se pouco, para poder comprar uma coisa de comer na escola, aquilo eu tenho que buscar. Então, a mim, desde cerca de 15, 16 anos que eu trabalhava nas minhas férias, para poder ajudar a minha cabeça. Para ver a minha filho único. Se uma manga de bosque não vem, a minha filho único, não tem aqueles que mame, mantém aqueles que mas, aqueles que ficam atrás. Na maneira de ajudar a papéis, onde eu mantém sempre que contribui para a minha cabeça. Então, eu consegui ajudar até na secundária, estou em cabeça secundária, eu acho que aquilo foi uma grande contribuição. Na altura, a barba apontava um bocado, e dar na bem, fala, nunca pude obstruir caminho tão dinheiro monstro que na bem traz. A única maneira de eu fazer para poder pagar minha cabeça tudo. Havia, infelizmente, não para pesca rico, a nós filhos de imigrantes, então tem que buscar vida para poder fazer licenciatura. Não contou como é que foi fácil. Aliás, eu pude falar que comecei na secundária. Enquanto melhor aluno de turma, na altura, candidato para a universidade, não consegui entrar na primeira candidaturas logo, mas quando a gente chega na faculdade, falando para me pagar, na altura, eu penso em inscrição, primeiro propina. Eu tinha um valor que me falaram, eles não podem, não tem aquele dinheiro. Eu falei, mas o que tem no cana estudar? Eu falei, como é que cana estudar? A mim, melhor aluno da minha turma, não vim para continuar estudando quando eu ganho estudar. Eu falei, se eu estudo, eu tenho que ter dinheiro. Lá que eu senti como a guerra que eu e que é fácil. E que é suficiente boa capacidade enquanto estudante. Você tem que ter capacidade financeira, aquilo tem que acompanhar. E aquilo a barrar sabe conta. E dificuldade também de manga de nós irmãos, que está na Guiné, mas também que está fora. Só que tem aqui que ajudar é difícil, mas é que é impossível. Nunca para, não sei bater portas, não conseguir render dinheiro, paga matrícula pelo menos. Não conseguir fazer matrícula, não paga primeiro propina, mas é que acaba lá, ano tem que continuar. A única solução foi render trabalho. Então, a aula começou 8h30, 9 horas, a mim arranca trabalho 6 horas para amanhã. Então, sair no trabalho 8 horas, que 8 horas uma aula está começando. Então, na perda aqui, primeiro tempo da aula, para ver, não tem que fazer percurso na universidade. Mas um empresarial, não tem que trabalhar por paga. Também na aulas o dia inteiro, às vezes até 5, 6 horas da tarde. Alcancei aqui, hora, 6 horas da tarde, também mais da explicação. Também até 7, 8, 9 horas da noite, outra vez, que não está por ir em casa. Se chega mais casa, fica como uma chega bonita. Eu tenho que estudar, eu tenho que preparar dia seguinte, eu tenho que rever matéria, eu tenho que preparar para o exame. Assim como fosse 4 anos de universidade, vamos poder pagar na licenciatura. Quando transfer na licenciatura, a maneira que eu falo de ter a licença de exercer a minha profissão, não sei também com boa qualificação, não ter boas referências, não consigo render trabalho rápido, não trabalhar, mas escola que acabou nela, se é que acabou hoje, entendi como tem que fazer mestrado. Enquanto não trabalhei durante o dia, não fazia mestrado de noite. Não fazia mestrado, estou com cavalo. E assim dá que está na continuação do doutoramento. Então, parte financeira tem que acompanhar, aquilo é uma realidade. E que como a vontade de estudar, eu tenho vontade de estudar, boa estudar, estou com a escola, acaba. Não, aquilo é que existe. E barrar como eu tenho que ter um apoio financeiro, tem que ter gente que não acredita na boa, gente que não pode ajudar, mas gente que pode levar ali de baixo até lá riba. Naquela hora eu falo assim, alguém água, outra ferra grupo. E assim que cedo, eu tenho que sair buscar, para ver maior interessado e é bom. Eu tenho que fazer sacrifícios para poder ter aqui que eu vou mexer. E assim que alguém tem que fazer. Na Guiné, não estou finalizando, acaba não sinta, não pera dinheiro quando é bem, para minha babeta ter dinheiro para na escola. E cá assim, sem que sair buscar vida, sair fazer campanha, fazer o que eu tenho que fazer, buscar maneira de poder continuar. Até a hora que eu vou poder ter um bom trabalho, lá de também poder continuar o estudo mais para adiante. Mas a única maneira é para buscar.
tanto na África como na Europa. A gente quando entende como se chega à Europa, aquilo já esteja com problema resolvido. Não. Estudantes guineenses também que força é tempo para a Europa. E só questão de punta, é por trabalhar foto depois no Facebook, mas sacrifício que estão na casa, eles só que se viram. Eles só que se viram. Que depois manga deles não abandonam. So o chico falou, me comprar uma boa roupa de marca, ou me bate para a discoteca todo dia. Que dinheiro era para ser utilizado para outras coisas. É só questão de não cuidar que não é prioridade. Se vai pagar a escola ou se vai vestir direito. O papel é coisas chato, né, Cole? O papel é como uma manga que está bem, mas que a manga que está acaba. E manga que está crescendo, manga que está padido, é que consegue acabar. Branco, eles próprios, nessa terra, é que consegue ir para a universidade. É que outros que conseguem nem acabar a própria escola secundária. Então, importante. Mas o papel de sacrifício, mais de com bias, mais de que dos bias, sacrifício pessoal. O papel, sacrifício, porque papel de disciplina, mas mostrar como e tem que ser de sacrifício, disciplina, consistência. O papel como para alguém entra trabalho 6 horas e me fala como ele anda 4:30, 5 horas para ir que trabalho. Se trabalho perto, ele anda 5 horas. E aquilo ele anda 4 horas, ou 4:30. O vai trabalho 6 horas. O sai 8 horas. Que 8 horas eu tenho que buscar caminho da universidade, aulas com só chega lá 9 horas, 10 horas. Para apanhar aulas. Eu saio daqui a universidade de noite. Antes eu vou para casa, eu vou descansa. Eu passo ainda, vou dar explicação. Eu sei a explicação. Cansado da vida. Vai para nem comer direito o que comer. Eu chego a casa. Se eu tenho que comer, eu não comer, eu ponho coisa eu põe na boca. Antes eu vou dormir. Que é matéria que não tem. Se a mim quer estudar, go pôr na cabeça. Amanhã tem uma manga de lá bem cala com se apanhar. Então eu vou estudar. Quanto hora de tempo acabo de dormir? Para ser sincero, na altura na época de estudante, que não criava esse sono que não tem até hoje. A mim está a dormir por noite 5 horas, 6 horas por noite. Não costumava na época de estudante. Para esclarecer, não está a trabalhar para amanhã, mas ao conseguir na aulas, não está bem na explicação. Não está bem da explicação para outros meninos que não precisam, que para a peça pedir um apoio, para poder contribuir um bocado, que dinheiro mais que também utiliza mais para ganhar estudo. Então, sim, e sacrifício e também muita disciplina. Eu preciso de disciplina. Eu tenho que saber como isto. A mim sabe como é no mundo, que foi a experiência de como vou poder fazer tudo. Vou ter tempo de fazer tudo. Mas cada coisa tem esse tempo. A boca não cuide qual que é a prioridade. Se a prioridade é para vir para jogar bola, vou ter jogar bola. Se a prioridade é para ir para a escola da primeira, eu estou para a escola. Mas eu tenho tempo de fazer tudo. A mim, graças a Deus, nunca me arrependi de nada até hoje. Não consegui fazer tudo. Porque me estive na vida, não fácil. Se não é fácil, não sabia como era bem fácil. Para ver aquilo que me orienta em sentido para ela. Se vou mexer uma coisa na verdade, se vou mexer, vou não achar. E muito claro, vou não achar. Nunca falei fácil. Nunca pode ser fácil. Mas é possível. A mim sempre não fala se alguém chega num carro e está lá e ele que vai toque chega lá para fazer cabeça, não fala não tem que chegar. Se mexer não chega. Se 12 mãos não tem aqui 12 mãos, se 12 pés não tem nela. Cabeça está não tem nela. Então, é só para tentar saber como aqui chega lá. Que sacrifício que fazer, vou buscar também uma maneira para poder chegar lá. E assim tão claro quanto isso. E que tem outro, e que tem atalhos, e que tem caminho de corta, aquilo que tem. Se alguém fala, ele engana. A única maneira é ela. Trabalhar, vou chegar. Homem cantando, ele fala, a única sorte de trabalho. Que a sorte, que ela não sei não vou testemunhar aquela. Sorte que é uma dela. Sorte, a boca tá para a sua própria sorte. Exato. E em termos de trabalho, o trabalho que eu tenho que fazer para criar a sorte. Um papel para não papel na crioula para quem te entende. Alguém falou como eu tenho que ter disciplina. Que aqui me se falou e como eu tenho que pegar teste, eu tenho que saber que é que eu mister.
que é que me pede que falar mais certo. Tem disciplina e fala como sibi que acaba miste. Sibi cá caminho kunenda, como kuna chigala. Alguém falou como abo, tem que ser consistente. Me fala como tem que pega teso. Sibi que comiste, pega teso. Alguém falou como abo, tem que sacrificar. E me se falou como tem que mara barriga, tem que pôr cabeça baixa, para jubi riba. Jubi que minha colega na face, que cala face. Me falou como para dessa juventude para depois. Brincadeira, e que tem dia brincadeira para o fácil, nem que você não pode. O futuro, e que pero, o futuro tá conseguir fácil ou que tem força. Sabe, tá conseguir carregar um saco de arroz de 50 quilos contra o tem 17, 18 anos. Tenta carregar o que tem 40 anos. Uma diferença. Que é importante. Mas, nesse que não fala ali, e para não acha bem importante para não dizer claro, para a gente entender como e na crioulo essas palavras. Mas mesmo para falar mais coisa, mesmo para contar, debo transição, ok? Para ver como depois que eu estudar, eu sacrificar, fazer a coisa assim tudo. Vou aspiração e entrar no mercado de trabalho. Quando eu entro no mercado de trabalho, que diferença? Que diferença que eu entre academia, escola, que trabalho? Que transição? Como é que eu olho? Se eu entra no mercado de trabalho, que eu comecei a entender como escola, tempo de escola e tempo de boa vida. Ocupa a peta contou como a boa tem bom vida o que se vê. Buta nega fala não, de exames manga trabalho manga dele. O que chega ao mercado de trabalho, lá botou a verdade como a escola e era o tempo de aproveitar ainda. Bela tem tempo para fazer manga, coisas buna jumbe com colegas, buna brincar, buna estudar. Se buscar estudar hoje, o tem mano tem exame, que é que problema, também recuperar no exame seguinte. Se o caminho está com vontade, o cara vai aulas, o pode vir pedir colega apontamentos, o fazer exame, o tem boa nota, se o tem boa memória. Mas a hora que eu chega ao mercado de trabalho, e assim que está funcionando. Pelo menos, não corpo de trabalho bom, aceitável. Não cara fala de que trabalha em uma função pública de Guiné-Bissau. Não um trabalho normal, onde é que eu tenho alguém que está riba de bom, que não pode seguir regras. Eu tenho que chegar a horas, eu tenho hora de entrar, eu tenho hora de sair. Ou pelo menos a hora de sair está lá, implícito, mas a própria tem necessidade de ficar um pouco mais tempo para acabar o trabalho, ou para adiantar o trabalho no dia seguinte. Se você tem vontade de ver trabalho hoje, você vai, você não é pagado. Se você tem mais vontade amanhã, quer monte amanhã, você vai, é na cerca na cor do trabalho. E assim que está funcionando. E que assuma na escola, se o mês do cana vai ter um mês, ocupa em apontamentos, estuda para exame, nisso último exame, também mais recuperação. No mercado de trabalho, aquilo que tem, havia traz de boa, manga de gente na pera para apanhar aquele lugar. Se você jungo, outro na apanhar, você sai. Você vai buscar mais outro lado. Então, obrigatoriamente, você tem que seguir regras. Você tem que ter aqui coragem que não fala, você tem que ter aqui disciplina para poder sempre mostrar resultados. E mais do que aquilo, e que como você aqui causa o trabalho, lá que a carreira tem que acabar nela. Você tem que ter a ambição de subir. Que a ambição de subir e tem que ser fundamental que o trabalho. E a única maneira fácil é para trabalhar cada vez mais, mostrar cada vez mais valor, continuar a aprender para poder ir adiante. Então, aquilo aqui é a grande diferença que você sentir logo que passa naquilo duas fases, na verdade, lá que você começa a olhar. E depois, se você pensa como você estuda na licenciatura, a hora que você arranca trabalho, lá que você começa a estudar nela. A nós, por exemplo, na área de saúde, não fazia disciplina de anatomia, fisiologia, não está fácil, não faz exame, manga de coisa não tem esquecido. Mas ao que chega no mercado de trabalho, ao que tem pecador de verdade, é diante. Onde é que eu como se boiar, vou não molestar alguém, lá que vou riba que apontamento se traz. Que livros que o fim câmara era apanhava pó, vou não buscar,
o ele mas tudo, eu tenho que aplicar na verdade, e lá que o aprende, lá que o solidifica aqui que foi a aprendizagem que eu tive na boa formação de base. E aquilo é que eu na minha percurso. Não, aquilo é muito certo e muito importante para um jovem entender como é que eu falar como tem uma boa vida, verdade, tem uma boa vida. Ou como começar trabalho. Quando começa aqui trabalho, está com desafios. Ou com o próprio cão demora. Ou se o papai é aquela parte, o mamãe é aquela parte. Ou com bem junta com o pecador, botar na família. O caça, botar na morança. Gosto de ter filho. Que não depende de você. Conversa e outro. Então, agora passa de menino cabo cedo para chefe de morança. E eu considero chefe de morança, a diferença está naquela grande. Mas se para nós bater um bocadinho, na 2012 a 2017, ocupei cargo de diretor técnico na privado. Que é como não vim sair de privado, ou bem na coisa lá, ou bem começar a fazer trabalho comunitário, sabe, os trabalhos na alto nível na profissão. Que passou o abandonar privado completamente, ou vai fazer trabalhos de comunidade? Justamente aquilo aqui problema na linha de conversa que nós estamos na papelina de começar, através de muito sacrifício, porque foi fácil, não consegui chegar a cargo de diretor na empresa que nós trabalhamos. Mas um dia como não chegava a topo, nunca tem uma máscara subir. Ou nós para comprar para a empresa que eu não que posso, mas não tem nem dinheiro, nem intenção de comprar aqui a empresa para ser o mais dono da empresa, não está na cargo de diretor, é um cargo de que era na altura acentuado, não tem alguma reputação na zona que está a trabalhar. Um dia como está limitado, um dia como é jovem, tem que ter a ambição, e aquilo que faz assim arriscar, para foi um risco na altura, me disse tinha trabalho, onde é que tem uma garantia, tem uma família, que não tem que ajudar, me disse tinha trabalho para poder buscar uma coisa mais grande, que ser o trabalho humanitário. Então, em vez de trabalhar a nível nacional, numa empresa que está a disponibilizar serviços para manga hospital, farmácias e também para privados, decidi integrar a vida humanitária, onde eu não respondi a necessidades a nível mundial, na manga de países, na manga de regiões. Nunca consegui trabalho humanitário tio, para não fácil só enquanto voluntário, não está fácil só nas férias, mas um dia como era ser o desafio, e foi aquilo que leva buscar desafio, buscar coisa que na fascinante, que vontade de conhecer mais. Aquilo que foi na final de 2017, um papel que tinha colegas que dono de empresa falaram não tem que sair. Na altura pensam que estava satisfeito, faziam proposta de melhorar a condição, falei não, não tem nada a ver com aquilo. Não é como não tem que sair buscar um bocado, mas não tem que explorar, para saber também que tinha limite, que tinha capacidades. E capaz de falar, me pude, não, aquilo é o pude na boca, mas eu tenho que mostrar onde é que o colega está nele, onde é que o companheiro não podia avaliar, não podia, na verdade, avaliar se eu podia fazer o que eu vou falar, eu podia. Se você está a nível de quinhentos. E foi aquilo que eu fazia, deixa tudo, começou a missão na Ásia, num país que nunca consiga, se recebe no livro só, nunca tem nenhuma ligação, vai para a Ásia, fazer lá uma primeira missão de 15 meses, e era só para mais de um para vir talvez seguir para outra carreira, mas um olha como é interessante, vale a pena continuar, e continuar a partir de lá. Continuar a partir de lá, vim para outras missões diferentes, mas para falar de como e foi um risco grande, mas se buscar risca, buscar poder ganhar também. Não tem que estar consciente daquilo. Não, aquilo é importante, aquilo é muito importante. Para quem diz que não vino, se eu puder explicar que é que você está fazendo concretamente para ver como e orthoprosthetics, que é aquilo exatamente?
Ortoprosthetics, na português, ortoprotésico, na crioulo não tem que adoptar o conceito de português, ortoprotesia. Mas é que não me fala, não estou trabalhando na área de reabilitação, não estou trabalhando em parceria com médicos fisiologistas ou especialistas de medicina física e reabilitação, não estou trabalhando com fisioterapeutas, na Guiné não estou a falar de fazer massagens, não estou trabalhando com terapeutas ocupacional, podólogos, tanto e a área de saúde que não contribui para a reabilitação do pecador. Ou seja, se eu estava debilitado, que coisa que eu parido que ele, ou com doença que vim te apanhou no caminho, ou com algum tipo de trauma, fratura, acidente, nós tenta ajudar, reabilitar o corpo para poder ser competente e para estar na máximo possível a nível de meus companheiros. Se não puder resumir assim na crioulo, aquilo é que nós trabalhamos. Na Portugal, maneira que eu falo, ainda trabalho bastante com meninos que pariram com deficiência, para poder ajudá-los a aprender a andar, compor aparelhos que não poder estabilizá-los, para poder firmar, para poder andar, se Deus ajuda. Ou então, meninos que como é que poder andar, tenta adaptar a careta, para poder baixar a careta. Gente que tem, por exemplo, diabetes, tenta produzir palmilhas ou sapato ortopédico que não pode evitar para poder ter feridas ou para poder ter amputação. Se a gente chega a amputação ou a gente que tem acidente de aviação que perde pé, que perde mão, não te ajuda a produzir aqui mão ou aqui pé artificial, de maneira que não pode ribanter-les para ser o trabalho e continuar a ser produtivo. No mercado humanitário e mesma coisa, mas talvez mais complexo. A Lídia não lida com gente que ser afetada para a guerra, de maneira ou outra que ser afetada para a guerra. Então, gente que massa mina, gente que apanha bala na mão, na pé, ok? Que olha como parte de seu corpo perde essa funcionalidade, então não te ajuda a criar aqui parte do corpo mais de maneira artificial e não te ajuda a utilizá-lo. Vou poder riba, se a lavrador está livre de lavrar, se a gente que trabalha na secretária está riba, apanha mão no computador, de maneira que uma pode contribuir para a sociedade, uma pode contribuir para o ponto de família. Aquilo é que nós trabalhamos. Não, ok. Não, vou deixar muito claro. Era como uma coisa lá. Alguém que está interessado por entender o que é que eu estou fazendo. Né, conversa com o papel de sacrifício, manga de bias, gontin de papel de que, e o papel desafios na áreas, o acha como o chegava o patamar, o estava no conforto, a pessoa no diretor, falando, bom, a mim precisa de algo mais que não satisfazinha, que não faz sentir como não contribui, o vai juntar com o mundo para ajudar o mundo, basicamente, a ver aquele que é trabalho monetário. Para quem que não vino, se eu tenho recado para isso, cada que não ser um recado com isso, cada que e para quem está com isso que recado? Bom, o recado não é para gente que não vino, se não vino, não pensa como é o crioulo, se é o crioulo, quase certeza como é ser o guinense. Então, aqueles que nasceram da população árvore recado. A minha certa entrevista da OZ, para ver olha como talvez me pude, de alguma forma, contribuir para aquilo que nasceu de imagem de guinenses relativamente a guinenses, justamente. A minha guinense, um padrinho na Guiné, um consegui na direito, um trabalhei na Guiné, um está ali a OZ, com base no meu esforço. Nunca fazer mais do que ninguém, nunca fazer menos do que ninguém, mas não está onde é que está nela. Nós não podemos pagar minhas contas, nunca devi ninguém, não podemos contribuir para a minha sociedade, não podemos representar Guiné-Bissau de forma, não podemos falar fiel. Para jovens, é poder, talvez, se olha como é pertinente, é poder tentar utilizar a história como forma de poder também buscar uma coisa interessante nessas vidas. Nunca me estive bem ser esse mami, me estive para mami, aquilo que tinha interesse nessa entrevista.
para companheiros que estão na Bissau e na diáspora. Minha mensagem é de como não tem sempre que eu ir para a terra, que não pode nela e tenta buscar maneira de contribuir. E que é fácil, para bem na Guiné, nem se vou ajuda. É difícil ajuda, mas para que não perder a esperança de poder fazer aquilo que não parte. Pelo menos o que não pode fazer, não é fácil. E depois não tem que esperar para outros companheiros fazer também essa parte. Se cada quem fazer essa parte, não pensa como ainda seria grande ajuda, na esperança de que um dia a terra tem que melhorar. E pode tardar, mas tem que melhorar. Não fala bem como a Guiné é um país novo e um menino em comparação com outras nações, e que como é impossível mudar. É difícil, mas é possível. E é possível mudar Guiné-Bissau. A mim acredito naquilo. Acredito como é poder mudar aquilo que foi sempre que nos chamaram para poder ajudar a terra, sempre que nos chamaram para poder contribuir para a população guinense, não está a responder. Na medida das minhas capacidades. Minha mensagem é basicamente tipo aquilo. Muito obrigado, Bernardo Gomes. Você vê como assunto de Guiné está tocando a nós tudo, em particular nosso profissional, que não gasta maior parte de nossa juventude, maior parte de nossa força físico, mental, intelectual no país de Guiné. Nós estamos a ser mais um número no país de Guiné, embora nós estamos um patamar alto nesse país, nós competimos guindes de alto nível, guindes que para nós estar, não tem que ser melhor do que eles, mas que é melhor um bias, e melhor 2, 3, 4, 5, até 10 bias, para poder dar que mesma oportunidade que eles. Se for justo aqueles, é caro do que oportunidade. Então, eu penso uma mensagem muito válido, especialmente naquilo que toca como sacrifício tem que fazer e guindes tem que pegar teso. Okay? Muito obrigado, Bernardo, para dia da OS e na pera como a mensagem é recebido e no guindes da pega teso e tem aquela disciplina que não precisa para não conseguir tudo, chegar para ver caminho e cumprido, mas se não é na tua mesma direção, não é chegar lá. Então, Karim Aquila, muito obrigado pela iniciativa, obrigado pelo convite. Espero que aqueles que não vinham acompanhar a entrevista não pude recuperar alguma coisa da entrevista e foi uma pequena contribuição. Está sempre disponível através de LinkedIn ou através de Facebook ou talvez WhatsApp, mas bom, obrigado e muito boa sorte e boa continuação para todos nós. A mim olha com uma luz vai, mas gueto que até olha que cada Guiné só com luz também. E só na Guiné, Guiné. Então, aquilo que fala como é que não só que tem problema, não tem que ser só com uma não pode fazer, não diz seguinte fazer, não diz para cada quem jura na que é por não, para ver cada quem tem coisa aqui por jura não. Okay? Exato. Muito obrigado, Bernardo. Contente teu por disponibilizar tempo com nós house. Obrigado, Karim. Alibinha. Olá, e um bom fim. Assim que nascer. Assim que nascer. Não nada bem, mas nada bem. Só para não continuar a luta de sempre. É que não problema. Muito obrigado, muito obrigado. Olá. Você gosta de vir com o cabelo jovem? Jovem, não tem manga dela. Calcali base, por gostar de uma página. E eu, enquanto não faço, de favor, subscreve. Passe em carabias que não manda vídeo para notificar. Ela mandou mensagem no telefone quando eu pude seguir. Ok? Mas se não tem vídeo manga dela, de favor, passe a informação para os colegas, para os amigos, para os companheiros, para os manjuas, para ver como calita cabinha. Toda sexta-feira, a partir de 9 horas, nós estamos juntos com você. Bem-vindo à Calítica.